Olá pessoal, espero que estejam todos bem, espero que vocês já tenham assistido à parte 1 da nossa aula. Vamos à parte 2, onde vamos discutir alguns modelos para baterias. Os modelos, pessoal, das baterias, eles são divididos aí basicamente em três tipos, tá? A gente tem os modelos físico-químicos, a gente tem os modelos matemáticos e os modelos elétricos. Vamos discutir um pouco sobre cada um destes modelos. Os modelos físico-químicos, pessoal, eles são bastante interessantes para quem quer identificar os processos que limitam a performance da bateria. Então, eles são modelos que permitem a gente, determinar grandezas macroscópicas, como a tensão e a corrente, mas também grandezas microscópicas, como concentração e temperatura interna da bateria. Tá? São modelos muito interessantes para quem projeta a bateria e quem quer otimizar a bateria. Então, um tipo de problema que esse tipo de modelo é muito usado é como otimizar, por exemplo, a geometria da célula da bateria. Então, isso é um trabalho, de otimização que requer modelar os diversos fenômenos, físico-químicos internos à nossa bateria. Tá? Então, são modelos que requerem parâmetros empíricos, por exemplo, qual que é o coeficiente de difusão do íon que está sendo liberado no eletrólito, porque isso é importante para medir a transferência de massa de um eletrodo para o outro. Tá? E, consequentemente, a gente acaba trabalhando com modelos de alta complexidade. São equações diferenciais parciais, tá? Muito complexas, tá? Mas vão ser modelos que vão nos dar uma boa precisão, principalmente para quem quer otimizar a performance da bateria. Então, aqui a gente tem um exemplo de diversos modelos aí que são utilizados aí. Então, existem modelos mais simples, que consideram uma única partícula, mas existem modelos, por exemplo, bidimensionais, que consideram a movimentação bidimensional dos componentes dentro da bateria. E à medida que a gente aumenta o grau de detalhe, a gente aumenta consideravelmente o tempo de processamento. Então, é uma característica aí a esses modelos físico-químicos. Agora, já os modelos matemáticos, pessoal, ele é um modelo mais para quem usa a bateria, tá? Quem quer, por exemplo, avaliar o comportamento de um controlador, de um controlador de carga na sua bateria. Então, modelos matemáticos ou até os modelos de circuito equivalente, a gente vai ver que eles são mais aplicados nesse cenário, tá? Então, a gente não vai ter um modelo tão preciso, a gente vai começar a ter erros maiores em relação aos resultados experimentais, mas a gente vai ter um foco maior só em grandezas macroscópicas. Então, a gente vai focar mais em tensão e corrente da bateria. São modelos com baixo esforço computacional, no sentido que são apenas equações simples, mas os parâmetros desses modelos são abstratos. Então, alguns desses parâmetros eles não vão ter um significado físico dentro da nossa bateria. Existem aqueles parâmetros, eles foram obtidos por uma interpolação dos dados experimentais ou dados de datasheet, e, consequentemente, nós vamos ter parâmetros que muitas vezes não vão ter significado físico. A maioria desses modelos é baseado na equação de Sheffield, porque essa abordagem, que é lá de 1965, 63 e 65, ela requer apenas o uso do datasheet da bateria. Então, com o parâmetro de datasheet, a gente consegue equacionar a nossa bateria com um certo grau aí de precisão. Vai depender da química, mas a gente, para algumas químicas, por exemplo, chumbo ácido, a gente consegue precisões aí de 5%, tá? Já para baterias de lítio-íon, aí a precisão é um pouco pior, pode chegar até uns 20% de diferença, tá? Mas é uma característica desses modelos matemáticos. E do que eles se embasam? Eles se embasam que a bateria tem basicamente duas regiões. Durante o começo ali da descarga da nossa bateria, a gente tem uma região que ela é aproximadamente exponencial. Então, é uma região na qual a tensão varia muito rápido. Tá? E depois a gente atinge uma região que é mais ou menos linear. Ela não é linear, mas ela é bem menos, ela tem uma derivada bem menor do que no caso da região exponencial. Tá? Então, quando a gente olha, por exemplo, a equação de Sheffield, a gente vai notar que ela tem um valor constante, a tensão nos terminais da bateria é um valor constante, como se fosse uma tensão interna,
duas quedas de tensão que estão associadas aí a uma resistência interna, por exemplo, e uma resistência de polarização, e o termo exponencial da nossa bateria. Tá? Do que esse modelo aqui depende, tá? Ele vai depender, então, da corrente da bateria e também da profundidade de descarga, tá? A profundidade de descarga, se a gente lembrar, é basicamente a integral da corrente dividido pela capacidade da nossa bateria. Tá? E os parâmetros E0, K, resistência, A e B, eles são obtidos a partir do datasheet, tá? Da nossa bateria. Apesar de ser um modelo aparentemente bem amigável, pessoal, uma equação relativamente simples, esse modelo dá muito problema para implementar ele, tá? Por quê, né? Porque se a gente pensar, né, nesse camarada aqui, na hora de implementar ele, por exemplo, como um circuito, né? A gente tem uma fonte de tensão e uma resistência, por exemplo. Né? A gente poderia pensar em implementar isso aqui com essa resistência R, e toda essa parafernália aqui vira uma tensão interna da bateria. Só que essa tensão interna, tá? Ela é calculada em função do quê? Da corrente, diretamente, e do estado de carga. O estado de carga, a profundidade de descarga. Desculpa. A profundidade de descarga é mais tranquilo, porque ela é uma integral da corrente, então tem um atraso associado. Agora, quando a gente realimenta a corrente diretamente nesse modelo, a gente começa a ter alguns problemas de loop algébrico na simulação. Então a simulação, por exemplo, ela pode não convergir, tá? Por esse motivo. Dessa forma, a gente vai ver que existem algumas abordagens para modificar, tá, a equação de Sheffield, né, original, de forma a tornar ela mais implementável. Isso aqui, por exemplo, foi uma modificação que foi realizada em 2007 por esse autor aqui. E neste caso a gente elimina esse termo aqui, né? E basicamente ele escreve em função da integral da corrente do que em função da capacidade, tá? E aqui ele mostra uma implementação possível, né? Então basicamente a gente integra a corrente da bateria e aí a gente calcula a tensão. Novamente, os parâmetros E0, K, A, B e R são obtidos a partir do datasheet. Esse artigo, se vocês acessarem ele, ele mostra passo a passo como que ele determina esses parâmetros para 3 químicas de bateria, tá? Então ele faz para várias químicas de bateria, né? E mostra como que é a performance desse modelo. Esse modelo aí, como as premissas dele, ele assume que o comportamento durante a carga e durante a descarga é igual. A gente vai ver que isso não é verdade. Tá? Ele assume que a resistência interna é constante. Na verdade, ele é uma função da temperatura. Então, se você quiser fazer um modelo eletrotérmico da bateria, a gente pode considerar a variação da resistência com a temperatura. Outra coisa, esse modelo assume que a capacidade da bateria, que nesse caso aqui está denotada por Q, ela é constante, tá? Mas a gente sabe que ela varia com a corrente, varia com a temperatura, varia com um monte de coisa. A temperatura não está incluída nesse modelo e esse modelo também não considera a autodescarga da bateria. Então essas são as limitações. Por exemplo, se você não está investigando, né, o impacto da temperatura, ou você não está investigando o efeito da autodescarga, é um modelo bem razoável. Tá. O mesmo grupo de autores, depois eles modificaram mais uma vez o modelo e propuseram um modelo em 2009, que inclusive é um modelo que está implementado no modelo de bateria do Simulink, tá? Então, se eu não me engano, foi esse grupo de autores que fez o bloco de bateria do Simulink, né? E o que a gente nota, né? Eles consideram dois termos aqui agora, né? Então, existe um termo que é a tensão de polarização, mas perceba que não existe nenhum produto com a corrente, ele faz o produto com a integral da corrente. Existe um termo que é a resistência de polarização e existe o termo exponencial. Qual que é a sacada? Eles não colocaram o termo exponencial bem definido, porque nessa referência eles mostram que para cada química de bateria, esse parâmetro resistência de polarização e essa curva exponencial, ela tem um comportamento diferente.
Existe mais uma sacada que tem nesse modelo, é que ele usa essa corrente I asterisco, tá? Que é uma corrente filtrada. É como se a gente pegasse a corrente e passasse ela por um filtro passa baixa, tá? E por verificações aí experimentais, esses autores concluíram que para 4 químicas que eles avaliaram, esse tempo de resposta é em torno aí de 30 segundos, tá? Esse filtro ele resolve o problema do loop algébrico, porque agora a gente tem a corrente mais atrasada, né, no tempo. E segundo os autores, isso também é coerente com os experimentos, tá? Porque quando você dá um degrau de corrente, por exemplo, na bateria, a tensão demora um tempo para responder aos distúrbios, tá? Então existe como se fosse uma constante de tempo da bateria que está sendo modelada por esse LPF, esse Low Pass Filter, um filtro passa baixo. Novamente perceba que esse Low Pass Filter ele não tem, né, uma ligação direta com o fenômeno físico da bateria, né? Então ele não tem uma interpretação física, né? Mas se você utilizá-lo, o seu resultado vai fitar melhor, né? Ele vai estar mais próximo do resultado experimental. E por que então que a gente define, né, aquela função exponencial diferente para a química? Porque, por exemplo, as baterias de chumbo ácido e as químicas de níquel, eles têm uma esterese na região exponencial. O que é uma esterese da região exponencial? A região exponencial da curva de carga e a região exponencial da curva de descarga não são iguais. Então isso é uma característica interessante, né? É como se a gente tivesse que definir uma característica exponencial para a carga e uma outra característica exponencial para a descarga. Isso não acontece no caso das baterias de lítio-íon, tá? Então, para as baterias de lítio-íon, a região exponencial mantém a mesma cara da equação de Sheffield. Mas para baterias de chumbo ácido, níquel metal, né? Níquel hidreto metálico e níquel cádmio, a gente faz a inclusão da esterese. Como que a gente faz isso? A gente tem uma equação, né? Na verdade é uma equação diferencial, na verdade é a derivada daquela função exponencial que entra na característica da bateria, ela depende do módulo da corrente, de uma função exponencial, da própria função resposta, né? E depende da condição da bateria, se ela está durante carga ou se ela está durante descarga. Então é bem interessante isso aqui, né? Essa função matemática, né, que foi bolada aí por esses autores, ela permite aproximar muito bem a característica de histerese da região exponencial dessas químicas de bateria. Já a resistência de polarização, ela também é um pouco diferente, tá? Principalmente para as químicas de níquel, tá? Então, para o caso das baterias de íon de lítio de chumbo ácido, a resistência de polarização vai ter essa cara, e durante a descarga, né? E durante o processo de carga, nós teremos essa característica. Aqui está errado, tá, pessoal? Aqui é carga. Já na bateria de níquel, aqui a gente observa na descarga essa característica, né, dependendo sempre, né, da integral da corrente, e durante a carga a gente tem um comportamento um pouco diferente do que a gente observa aqui. Então, é uma característica interessante, né, que o modelo ele muda de acordo com a química para a gente conseguir aproximar mais para as características finais, tá? Além disso, é possível a gente incluir variação de temperatura nos parâmetros, tá? Então, também é possível a gente incluir essa variação. Existem algumas referências que discutem isso, para você melhorar ainda mais a performance do seu modelo. Aqui a gente tem um exemplo de implementação em diagrama de blocos, né? Se a gente for implementar, por exemplo, no Plex ou no Simulink, a gente teria algo muito parecido com o que está aqui, né? Então, basicamente, a gente utiliza, né, a integral da corrente. A gente também tem a corrente atrasada, né, por um low pass filter. Né? A gente tem que calcular primeiro aquela função exponencial. Então, isso aqui, né, seria para aquelas baterias que tem esterese, né? Isso aqui está associado a esterese de carga e descarga.
Então, a gente calcularia essa função exponencial resolvendo essa equação diferencial. Tá? Não é muito difícil, basta a gente utilizar a integração, né? A gente consegue resolver em diagrama de blocos. Essa variável U, ela depende se a corrente é maior que zero ou menor que zero, que significa carga ou descarga. Né? Isso aqui, no caso, é uma implementação durante a descarga. E depois a gente calcula a tensão da bateria, que basicamente vai ter o termo constante, o termo aqui que vai depender das correntes e asterisco, que é a corrente filtrada, e a integral da corrente, e o termo exponencial que a gente acabou de calcular. Teremos a fonte de tensão e a resistência da bateria. Então, você consegue montar isso em diagrama de blocos e, por exemplo, conectar um conversor eletrônico na sua bateria, de forma que você consiga simular ela. Legal, né, pessoal? Ok. Um grande problema aí dos modelos matemáticos é que para algumas químicas, né, por exemplo, as baterias de lítio-íon, a gente pode ter precisões ruins, tá? A gente pode ter erros de até 20% aí, dependendo das condições de operação. E aí, nesse caso, a gente tem alguma solução que seria os modelos elétricos, que são modelos baseados em circuitos equivalentes, tá? Então, nesse caso, a gente tem foco nas grandezas macroscópicas, apesar que a temperatura pode ser incluída, então tensão, corrente e temperatura. São modelos aí que, se bem parametrizados, a gente vai conseguir aí, precisões em torno de 3 a 7%, mas eles vão requerer alguma caracterização experimental das baterias, tá? Para você chegar nesse nível de precisão. É uma relação de compromisso aí entre complexidade e precisão, né? Os ensaios para poder parametrizar esses parâmetros aí, eles são muito mais simples do que, por exemplo, ensaios para fazer os modelos físico-químicos. Também são modelos com tempo de simulação muito curto, tá? Então são bem interessantes. O primeiro modelo que a gente pode ter é bastante difundido aí, todo mundo já teve contato com esse modelo, eu acredito, seria o modelo da resistência interna. Então a gente modela a bateria por meio de uma fonte de tensão e insere com a resistência. Esse modelo, a precisão dele pode ser melhorada se a gente considerar que essa resistência varia, por exemplo, com o estado de carga, ou varia com o estado de vida da bateria, ou varia com a temperatura. O mesmo pode ser feito com a tensão OC, né, que é a tensão de circuito aberto. A gente poderia, por exemplo, usar a curva de tensão de circuito aberto da bateria, né, em função do estado de carga. E aí a gente conseguiria um modelo mais preciso. Então, é uma possibilidade aí bem interessante. A gente tem um outro modelo, que é o modelo RC, ele foi introduzido por essa empresa, Saft. A gente tem basicamente ali 2 capacitâncias e 3 resistências, né? Essas capacitâncias, elas são denominadas capacitância de superfície e capacitância de armazenamento. Uma está associado, né, ao próprio armazenamento da bateria, um capacitor de vários farads, né? E a outra capacitância está associada a fenômenos que acontecem na superfície dos eletrodos, tá? E as resistências, elas modelam as perdas que a gente tem dentro da bateria. Então, é um outro modelo aí possível para representar aí a nossa bateria. Nesse caso, se a gente quiser considerar uma variação de temperatura, uma variação de estado de carga, a gente precisa ter mais ensaios experimentais para conseguir incluir isso. Esse modelo PNGV, ele é um modelo aí que considera, né, a resistência interna, mas ele acrescenta 2 elementos aqui, né, 2 blocos aqui interessantes. Né? Ele acrescenta, né, primeiro, um capacitor e uma resistência, tá? E ele acrescenta esse capacitor aqui, que tem capacitância igual 1 sobre a tensão do circuito aberto. Tá? Então, o que é legal desse modelo? Né? Ele representa, de fato, né, a tensão de circuito aberto da bateria, não como uma fonte de tensão, mas basicamente você tem a tensão associada, né, à bateria descarregada, e quando a bateria carrega, né, esse capacitor aqui, ele vai ter uma queda de tensão adicional, que somada com a tensão da bateria descarregada, dá a tensão do circuito aberto. Então, ao invés de eu fazer essa fonte de tensão com aquela curva, eu poderia usar uma capacitância aqui para modelar esse aumento da tensão com a
corrente quando a bateria está carregando. Existe um outro modelo que é o modelo de polarização dupla. Então ele considera, né, a fonte de tensão, resistência e dois RCs paralelos. Tá? Ele separa os mecanismos de polarização da nossa bateria. Né? Então tem um mecanismo que está associado à concentração e tem um mecanismo que está associado à eletroquímica ali das reações. Né? Então ele meio que separa esses dois fenômenos, né? E considera esse modelo de polarização dupla aí. Tem mais parâmetros para ser parametrizado, é um modelo mais difícil de ser parametrizado. Se a gente fazer uma comparação aqui entre os modelos, o que a gente nota, né? O modelo da resistência interna aqui é um modelo que tem um pouco mais de erro, né, do que, por exemplo, outros modelos aqui que podem ser empregados na nossa bateria. Tá? Então esse artigo aqui ele faz uma comparação relacionada a esses modelos. Depois vocês podem dar uma olhada nessa referência, caso vocês queiram mais detalhes de implementação. Fazendo uma revisão final aí, pessoal, uma comparação entre os modelos ali, quando a gente trabalha com os modelos eletroquímicos, eles são modelos com uma alta precisão, mas de alta complexidade. Parametrização desse modelo não é trivial, e você tem que ter um bom conhecimento de fisicoquímica, né, para poder compreender completamente esse modelo. Já os modelos matemáticos não requerem, né, esse conhecimento, né, não contemplam esse significado físico-químico. Geralmente parametriza usando o datasheet, tá? Tem uma precisão reduzida, mas uma complexidade computacional reduzida. E os modelos elétricos eles são meio que o trade-off, né? Eles têm uma precisão relativamente elevada, né? A complexidade deles é média. A parametrização ela é baseada em medições de laboratório e ele tem um significado até bom, né? Você consegue associar muitas vezes os elementos ali com um significado físico na bateria. A última parte que eu vou apresentar para vocês aqui de modelagem de baterias, tá? Seria o modelo de impedância de baterias. Tá? Então muitas vezes a gente está preocupado, né? A gente olha muito o comportamento da bateria como um sistema em regime permanente. Mas na verdade a bateria ela tem uma dinâmica, tá? E essa dinâmica ela pode ser caracterizada por meio de um ensaio, que é um ensaio de espectroscopia eletroquímica. Tá? Então, o que a gente determina aqui não é a resistência interna só da bateria, a gente determina a impedância da bateria. Como que a bateria comporta em diversas faixas de frequência. Então, por exemplo, como que essa bateria se comporta quando a gente aplica um ripple, né, de 10 kHz nessa bateria. Então o nosso carregador ele não é um carregador de corrente constante, mas ele coloca uma corrente pulsada, né, em alta frequência, por exemplo. Como que vai ser o comportamento da bateria? Esse modelo de impedância também é legal porque ele permite, né, verificar alguns mecanismos interessantes dentro da bateria. Por exemplo, transporte de massa, essa dupla polarização, né, que a gente viu, que está associada à concentração e também aos fenômenos eletroquímicos. E também mudanças na cinética da bateria. Tá? Então a gente modela a nossa bateria, né, com a fonte de tensão e insere agora com uma impedância. Tá? E é lógico, né, que a tensão nos terminais da bateria ele é a soma da tensão de circuito aberto da bateria mais a queda de tensão em cima dessa impedância. Existem dois métodos para poder detectar esta impedância da bateria. A gente pode usar um método galvanoplástico. Neste caso, a gente coloca uma pequena corrente alternada na bateria e mede qual que é a resposta da bateria. Então aqui, pessoal, é muito parecido, né, quando vocês trabalham com modelagem de sistemas e a gente faz a modelagem, né, de um sistema baseado na resposta em frequência. Você aplica um sinal de baixa frequência, vê a resposta. Aumenta a frequência, aplica, vê a resposta. Aumenta a frequência de novo, vê a resposta, em módulo e fase. E com isso você consegue identificar o seu sistema. Então, o método galvanoplástico ele é baseado na aplicação de corrente. Então, você aplica uma pequena corrente alternada. Já o método potência estática, a gente aplica uma pequena tensão, tá, na bateria. Como tipicamente a gente faz o ensaio dessa bateria na região de carga ali, de corrente constante, a gente acaba fazendo, né, o método galvanoplástico. Então a gente aplica uma fonte de corrente na bateria, né, com uma componente alternada. Tipicamente essa componente alternada varre de milihertz até quilohertz.
e a gente representa o resultado. Poderia ser um diagrama de Bode, mas geralmente aqui nas baterias a gente vai ver um diagrama de Nyquist. Tá? E é legal que esta metodologia, tá, é uma metodologia que tem vários anos que é aplicada em outras tecnologias de armazenamento. Por exemplo, supercapacitores, eles são muitas vezes caracterizados por meio de espectroscopia da eletroquímica do nosso componente. Então isso aqui, pessoal, seria um gráfico, né, de uma curva de impedância, é um gráfico de Nyquist. Né? Se a gente lembrar o gráfico de Nyquist, ele relaciona, né, a parte imaginária e a parte real da impedância. E aqui nós temos os pontos de medição para várias frequências. Né? E a gente observa uma mudança de comportamento do Nyquist da nossa bateria, ou seja, aquele é linear, aquele tem uma parte que ele é curva, circular, depois ele se torna uma reta vertical. Aqui a gente também tem um gráfico, né, de espectroscopia aqui para uma bateria de níquel e hidreto metálico. Tá? Então, um comportamento não tão similar, né? Na verdade, cada química vai ter uma característica diferente da outra. Né? Muito bom, né, pessoal? Para a gente poder entender esse gráfico, pessoal, eu resolvi fazer aqui para vocês uma revisão do diagrama de Nyquist. Né? Então, o que é o Nyquist? Ele é uma plotagem, né? É um gráfico, né? Que relaciona a parte real da impedância e a parte imaginária da impedância. Se a gente pegar uma resistência, né? A resistência, a impedância de um resistor é a própria resistência. Só tem parte real e não depende da frequência. Então, o Nyquist vai ser um ponto no eixo real. Se a gente pegar um circuito RC agora, olha que legal. A impedância, ela é uma resistência mais 1 sobre J ômega C. Esta é a impedância. Ou resistência menos J sobre ômega C. O que a gente nota então para o RC série? Quando a frequência tender a infinito, esse termo desapareceria, a gente teria a resistência. Se a frequência for menor, nós teremos uma reta vertical. Olha que legal. Então esse seria o diagrama de Nyquist, né, o locus, né, do diagrama de Nyquist de um circuito RC série. Se a gente pegar um circuito com uma resistência e um RC paralelo, nós vamos perceber, né, que isso vai nos dar a equação de um círculo, tá? Ou de um semicírculo. Né? E esse semicírculo, ele vai começar da soma da resistência que está aqui em série, o próprio RS, e ele vai terminar na soma da resistência RS mais a resistência daquele ramo paralelo. Então é bem interessante aqui como que é esse gráfico de Nyquist para esse elemento. Se a gente lembrar, o gráfico da nossa bateria deu algo mais ou menos assim. Então a gente espera, né, ter um termo aqui associado talvez a um circuito RC e um termo aqui associado a uma capacitância ou uma indutância. Né? Então essa seria a ideia. Legal. Então quando a gente olha agora o diagrama de Nyquist, né, de um resultado de espectroscopia eletroquímica de uma bateria, a gente vai ter algumas regiões aqui. Né? Basicamente, né, nós teremos essa primeira região. Nessa primeira região nós temos uma reta vertical, isso vai ser modelado como uma indutância. Tá? Então isso vai modelar o comportamento indutivo dos terminais da bateria. Quando ela atingir aqui o eixo real, nós temos a resistência série da bateria. Resistência elétrica é essa que está associada aos coletores de corrente, ao material ativo, ao eletrólito e aos separadores. Tá? Detalhe, a frequência está aumentando nessa direção. Então aqui é baixa frequência, aqui é alta frequência. Na alta frequência o indutor faz mais diferença. Por isso que o diagrama de Nyquist segue a indutância. Ok. Muito bem. E aqui o que a gente nota? Né? A região 3, né, a gente vai ter um RC, ou quase um semicírculo, né, parecido com um semicírculo. E isso vai estar associado à interface sólida do eletrólito, que vai ser formado durante a ciclagem da bateria. A seção 4, né, que já está numa frequência mais baixa, está relacionada ao mecanismo de transferência de cargas ali dentro da bateria.
e aquela polarização dupla, né, que está associada à concentração e ao fenômeno eletroquímico. E a última região aqui, que seria para uma frequência muito baixa, está associada basicamente à difusão, né, de elementos ao longo da nossa bateria. Então, mais importante do que você saber o que cada região representa, é você entender que cada região tem um significado físico dentro da nossa bateria. Isso que é interessante aqui, vocês guardarem no coração de vocês. Mas olha que interessante, se a gente pegar, né, por exemplo, uma curva aqui de uma bateria real e tentar fazer uma interpolação, né, um curve fitting desses 6 parâmetros aqui, a gente não vai chegar numa coisa muito próxima, tá? Isso acontece porque esse comportamento aqui, ó, dessas duas regiões aqui da bateria, não é muito próximo de um circuito RC. Por esse motivo, a galera inventou um elemento que é conhecido como um elemento ZARC. Tá? Então, o elemento ZARC, ele é um elemento que tem uma resposta em frequência, ele é um elemento que basicamente ele não existe, né? Ele está sendo inventado. A gente vai ver depois que ele pode ser aproximado por elementos passivos convencionais. Mas basicamente o que ele tem, né, é um expoente aqui na relação J-ômega. Tá? E o que isso faz? Né? Quando a gente mexe, né, nesse expoente N, a gente mexe na curvatura, né, dessa circunferência. Então ela deixa de ser um arco de circunferência e passa a ser, por exemplo, algo mais parecido com uma elipse, tá? Ou alguma outra curva do tipo. Tá? Na prática, esse elemento ZARC, pessoal, ele pode ser aproximado por um conjunto de vários RCs em série. Tá? Então, se a gente pegar aqui, por exemplo, né, um plot aqui de Nyquist de um circuito RC e o plot de Nyquist de um circuito ZARC, a gente vai ver que é bem diferente. Mas a gente consegue aproximar um elemento ZARC por exemplo, 5 circuitos RC paralelos conectados em série. Olha como é que fica próxima a resposta. Então, basicamente é um elemento novo que a gente está inserindo. Por que a gente usa ele e não um monte de RC em série? Porque senão ia aumentar muito o número de parâmetros que tem que ser ajustados, né, na hora que a gente vai fazer o curve fitting. Então, nesse caso, a gente vai ter só 2 parâmetros, o valor do Q e do N. Se eu fosse fazer 5 RCs, eu teria 10 parâmetros a mais. Né? E o que é legal? Se a gente usa esse elemento ZARC, a gente consegue um comportamento, né, da curva de impedância da bateria simulada muito próximo do resultado experimental. Então, pessoal, a gente conseguiria um modelo muito mais próximo da resposta em frequência da bateria. Então, com certeza, quando a gente desse um degrau na nossa bateria agora, um degrau de corrente, a resposta a esse degrau seria muito mais fiel do que se a gente utilizasse, por exemplo, um circuito, por exemplo, só com a resistência interna. A gente não teria representado esses atrasos causados pela indutância e pelas capacitâncias ou pelo próprio elemento ZARC. E outra aplicação, pessoal, né, interessante, né, dessa curva de impedância é que ela varia com alguns pontos de operação da bateria. Por exemplo, aqui a gente tem alguns resultados, né, de espectroscopia para diferentes níveis de estado de carga. Então, o que a gente nota, né, principalmente na região de baixa frequência, a gente tem um maior impacto do estado de carga. Então, o estado de carga afeta muito pouco a priori a resistência da bateria e a indutância associada a ela. Por outro lado, a temperatura afeta um pouco, né, o comportamento nessa região e muito mais na região de baixa frequência. Né? Então, se a gente quiser um modelo bem fiel, considerando variação de temperatura e variação de SOC, a gente tem que ter como se fosse uma lookup table, né, uma tabela, né, com esses parâmetros, né, da impedância, mostrando como ela varia para cada ponto de operação. E por fim, aqui nós temos uma característica interessante, é que esse método, né, de espectroscopia eletroquímica permite, por exemplo, detectar a degradação da bateria. E mais interessante, né, quais parâmetros da nossa bateria são mais sensíveis, por exemplo, à ciclagem ou
ao tempo ocioso da bateria. Então, a gente nota que tem um deslocamento, né, nas curvas de impedância dessa bateria quando a gente varia, por exemplo, o número de ciclos ou o tempo ocioso. Espero que tenha ficado claro. Neste ponto, pessoal, gostaria de agradecer a atenção de vocês e até a nossa próxima aula.